Olá, bem-vindos ao podcast sobre Defesa Nacional e Igualdade. Este é um podcast da Direção-Geral de Política de Defesa Nacional que tem como objetivo fomentar a literacia de defesa junto ao público, às pessoas que nos acompanham nas redes sociais e no portal da defesa, relacionando temáticas de defesa nacional, igualdade e equidade. Eu sou o Coronel António Paradelo, sou assessor aqui na Direção-Geral de Política de Defesa Nacional e, juntamente com o Dr. Alexandre Pinho, também assessor nesta Direção-Geral, seremos os anfitriões de uma série de episódios deste podcast, em que cada episódio procurará ter um tema associado às políticas de igualdade e de género e um tema também com convidados específicos que partilhem connosco e com o público que nos acompanha as suas experiências fruto dos projetos e das vivências que tiveram nas áreas, evidentemente, da defesa nacional, com prevalência para as áreas da igualdade. Ao longo do ano vamos abordar visões e experiências em matéria de igualdade, não discriminação, conciliação, agenda Mulheres, Paz e Segurança, entre outras, em diversos contextos e parcerias. O episódio de hoje incide sobre a cooperação no domínio da defesa, com o objetivo de explorar experiências e iniciativas neste âmbito relacionadas com a igualdade e, em especial, com a agenda Mulheres, Paz e Segurança. A cooperação no domínio da defesa, com os países de língua oficial portuguesa, com uma área relevante na concretização do duplo nexo segurança-desenvolvimento, mas também no triplo nexo, que assume cada vez mais a atenção que agrega as dimensões de segurança, do desenvolvimento humano e a dimensão humanitária, devendo assim ser entendida como parte integrante da ação externa no domínio da defesa, complementando e reforçando a política externa de Portugal enquanto instrumento relevante que concorre para a capacitação de países terceiros como produtores e indutores de segurança nas regiões onde estão inseridos. Hoje contamos com a presença do Brigadeiro-General Francisco Duarte, Oficial-General do Exército, e da Tenente-Coronel Fernanda Paulo, Oficial da Força Aérea Portuguesa. Na produção temos a Cláudia Bicho, a Patrícia Carvalho e o apoio técnico indispensável da nossa Lígia Ferreira, do David Matos e do David Cardoso. O Brigadeiro-General Francisco Duarte é presentemente comandante da Brigada de Reação Rápida do Exército e foi, entre março de 2021 e abril de 2022, coordenador da cooperação no domínio da defesa com a República de Moçambique e, simultaneamente, diretor técnico do Projeto 1. General Francisco Duarte, consegue-nos dar uma breve descrição do que foi o projeto CDD, do qual foi diretor técnico, atribuições, objetivos, vivências, assim como, em acumulação, a sua função, talvez a principal, a que teve maior prevalência, enquanto coordenador da cooperação no domínio da defesa com a República de Moçambique? Obrigado. Queria começar por agradecer o convite e a iniciativa, excelente iniciativa, muito importante para refletirmos um pouco sobre estas temáticas, e é sempre bom pararmos um pouco para pensar na aceleração do dia-a-dia e saber se estamos a fazer a coisa certa e de forma correta. Portanto, obrigado pela oportunidade e pelo facto de poder vir aqui falar um pouco da experiência que aconteceu durante aquele ano em que fui nomeado para desempenhar as funções de coordenador em Moçambique. Eu dividia, se me é permitido, a introdução inicial em 3 campos. Primeiro, um pequeno enquadramento, como é que aparece a minha pessoa naquela missão, depois o que é que se pretendia, os objetivos e finalmente aquilo a que referias, nomeadamente as atribuições, o dia-a-dia, o que é que eu fazia lá. O enquadramento, nós temos que nos situar no tempo e saber que este reforço de cooperação que aconteceu em Moçambique a partir de março de 2021 aconteceu pela situação securitária que se vivia já de algum tempo, mas agravada depois com os ataques a Palma, como nos recordamos todos, ainda na 24 de março,
mas a decisão foi muito anterior. Portanto, houve uma série de acontecimentos no norte de Moçambique que levou a graves situações securitárias e acompanhadas de situações humanitárias também muito graves, com pessoas a deslocar-se dos sítios mais problemáticos. Esta era a situação da ameaça, portanto era incerta, pequenos grupos que ameaçavam essencialmente as populações indefesas, pouca capacidade de garantir a segurança naquela região, portanto todo o mundo assistiu a essa situação e nós, Portugal, sentíamos quase a obrigação de fazer alguma coisa porque estávamos lá, já estávamos com a cooperação. A nossa cooperação com Moçambique já tem mais de 30 anos. Portanto, era a nossa obrigação fazer alguma coisa pela situação dramática que aquelas populações estavam a viver e sendo nós uns cooperantes privilegiados no âmbito da segurança. E como disseste muito bem na tua introdução, a segurança está indubitavelmente ligada ao desenvolvimento. Não havendo segurança, não se consegue trabalhar também no desenvolvimento ou até, quiçá, na parte humanitária, que é o terceiro vetor. Portanto, este era o enquadramento. Auxiliava ainda esta situação, o facto de Portugal se aproximar de uma presidência europeia, não é? Que foi no primeiro semestre de 2021, o que obrigava, já não bastava apenas o facto de sentirmos Moçambique como um país próximo, um país irmão, que temos uma história já comum de longa data, além de pertencer também à CPLP, acrescia também a responsabilidade acrescida de podermos falar em nome da União Europeia. Portanto, nós não só falaríamos naquela altura como Portugal, como país que é país irmão de Moçambique, mas tínhamos a responsabilidade de alertar também os países da União Europeia para aquela situação. Portanto, eu estou só nesta fase do enquadramento para percebermos como é que houve a decisão política de incrementar a aposta na cooperação naquele país naquela altura. Pronto, e foi assim que aconteceu. Nós incrementámos quase o triplo dos assessores que lá estavam. Portanto, passámos rapidamente, durante o mês de abril, dos normalmente 20 militares que estavam a desenvolver a cooperação com aquele país, de repente ficaram 60, quase 70 pessoas lá até final de abril, para começar o projeto. Este enquadramento é importante para percebermos que o Programa Quadro foi assinado a 10 de maio, portanto estávamos a trabalhar também para a assinatura do novo Programa Quadro. Havia uma série de vetores que contribuíam para que houvesse uma necessidade urgente de mudança de paradigma, mudança de forma de atuação naquela cooperação. Portanto, e foi este o enquadramento que aconteceu ali. Basicamente foi desenhado, desenhado e muito bem desenhado, uma intervenção que se queria urgente, embora nós estivéssemos conscientes que havia alguma urgência em alguns vetores, era uma missão não executiva, portanto, continuava a ser uma missão só dedicada a capacitar melhor aquele país e as Forças Armadas daquele país para aqueles vetores que seriam novos do terrorismo transnacional, etc., que nos obrigava. Era uma experiência que ainda Moçambique não dominava muito bem, aliás, os países, de uma forma geral, têm alguma dificuldade em lidar com as novas ameaças, portanto, temos que nos adaptar e, efetivamente, Moçambique precisava dessa ajuda. Portugal tinha como objetivo continuar a assumir-se, não só na União Europeia, mas também na responsabilidade que tinha com os países africanos, como um país credível, um país distribuidor de segurança, um país que não deixava os seus parceiros sozinhos. Portanto, era tudo um conjunto de objetivos que, através de ações que depois poderei desenvolver mais à frente, faziam com que, basicamente, chegássemos ao objetivo de que Moçambique não se podia sentir só. Pois. E muito menos com o país que era seu irmão. Portanto, nós tínhamos que dar um sinal claro de que Moçambique não estava sozinho, nós estávamos com eles e, portanto, desenvolvemos todos os objetivos e as ações no terreno que lhes mostrássemos claramente que podiam contar com a nossa presença dentro das capacidades que tínhamos. Como Portugal não é um país propriamente rico, não é? Nós precisámos da ajuda da União Europeia. E, portanto, foi também esse um dos objetivos, foi envolver o mais possível os países da União Europeia para fazer melhor face àquela ameaça que estava a crescer já desde há algum tempo, mas estava a se tornar muito grave. Com muitos deslocados, muitas situações que nós todos assistimos nas imagens da televisão.
Para não me alongar mais, poderei desenvolver mais à frente, mas, efetivamente, relativamente às atribuições, houve aqui uma reestruturação neste novo programa quadro, em que, em vez de 5 projetos, passou a haver 6 projetos, um dedicado especificamente, as grandes alterações foram essas, foi a criação de um novo projeto, o tal Projeto 6, que dependia, tecnicamente, do Estado-Maior-General das Forças Armadas e que tinha em vista, objetivamente, preparar, capacitar as Forças Armadas moçambicanas para fazer face a esta nova ameaça. Mas não era só esse projeto, porque depois, nos outros projetos todos, havia pequenas mudanças que iriam contribuir para uma melhor percepção do que era o terrorismo, quais os mecanismos, porque o terrorismo é uma coisa que não se combate apenas com a força, não é? Antes, pelo contrário, a força é apenas um dos vetores. Havia outros vetores que tinham a ver com o desenvolvimento, tinham a ver com a economia, com o desenvolvimento local, etc., que permitiam o combate ao terrorismo. Portanto, tinha que ser feito de forma integrada. Foi introduzido o Projeto 6, mas também os outros projetos tiveram umas pequenas adaptações, ajustamentos ao nível da Marinha, ao nível do Exército, ao nível da Força Aérea, ao nível do Instituto, portanto, do ICDF, no Instituto de Ensino Superior Militar, com a introdução de matérias ligadas ao terrorismo, etc. O que é que faltava aqui? Faltava um coordenador que estivesse fora dos projetos propriamente dito e permitisse que a articulação desta fosse basicamente, e em resumo, o representante no terreno do Diretor-Geral de Política de Defesa. Muito bem. Basicamente, se quiséssemos resumir quais eram as minhas atribuições, quais eram as atribuições do coordenador da CDD neste novo quadro, seria o representante do Diretor-Geral no terreno. E assim, basicamente, nós tinha três funções principais. Também poderei desenvolvê-las se for necessário. Mas era a coordenação dos projetos, porque todos os projetos tinham que falar a mesma linguagem e tinham todos que contribuir para a capacitação nessa área. Depois a ligação com as estruturas, e esta ligação com as estruturas estamos a falar ao nível estratégico com o Ministério da Defesa, via a Direção Nacional de Política de Defesa, a nossa contraparte da DGPDN aqui portuguesa, e também depois ao nível das Forças Armadas, através da assessoria direta ao chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, Fantástico. O Sr. Almirante Mangraça. Portanto, esta era a segunda vertente. A terceira e a última era, dentro do que fosse possível, coordenar as atividades com outros parceiros. Quando eu digo parceiros, digo organizações ou países, mas sempre através do Ministério da Embaixada Portuguesa. Ou seja, tinha uma ligação muito próxima com o Sr. Embaixador e também com o Adido de Defesa lá, que, através dos outros adidos de defesa dos outros países acreditados em Moçambique, Estados Unidos, Inglaterra, França, portanto, todos os outros países que também estavam a contribuir à sua maneira para esta tarefa de capacitação das Forças Armadas moçambicanas para fazer face a esta ameaça do Norte, era a terceira vertente e a terceira responsabilidade desta função que eu desempenhei, que era a ligação com a Embaixada, através do Adido de Defesa, para falar com os adidos dos outros países ou com organizações, como aconteceu depois, quer com a ANU, quer depois, mais tarde, com a implementação da EUTM, da União Europeia. E, basicamente, este é o enquadramento o mais sucinto que eu consigo sobre a nossa situação. Fantástico. A Tenente-Coronel Fernanda Paulo encontra-se a desempenhar as funções na direção de serviços e de sistemas de informação da Secretaria-Geral do MDN, e sendo o MDN uma estrutura civil, é exatamente por isso que a nossa Tenente-Coronel se apresenta aqui à Civil. Se estivesse ao serviço da Força Aérea, estaria com a FAR. A nossa Tenente-Coronel Fernanda Paulo foi assessora técnica do Projeto 3 na CDD com a República de Angola e esteve em Angola entre novembro de 2021 e novembro de 2022. Tenente-Coronel Fernanda Paulo, uma sucinta descrição do que é o Projeto 3 em Angola. O Projeto 3. O seu objetivo geral é apoiar a Força Aérea Nacional em Angola. E como objetivos específicos, objetivos mais específicos, as minhas funções estavam muito orientadas para a direção de ensino do Instituto Superior da Força Aérea Nacional e da Academia da Força Aérea Nacional. Portanto, a direção de ensino foi quem mais solicitou as minhas ações e o desenvolvimento dos meus trabalhos.
É claro que, para além disso, também teria que prestar apoio na edificação de um centro de recursos educativos, ou seja, permitir que a biblioteca da Academia da Força Aérea Nacional pudesse ter os recursos necessários para que os seus alunos pudessem consultar e pudessem realizar os seus trabalhos científicos. Apoiar também o corpo de alunos em tudo, nas solicitações que eles achassem necessário o meu apoio, e apoiar também o Centro de Investigação da Academia da Força Aérea. Portanto, eu estava em dois institutos. Portanto, o Instituto Superior da Força Aérea, que dá cursos de comando e promoção oficial superior e cursos de promoção a capitão, e também na Academia da Força Aérea, que forma os alunos, que tem uma formação de 5 anos, que forma várias especialidades: administração aeronáutica, PILAF, comando tático. Mais recentemente, neste ano letivo, iam ter engenharia já, engenharia. E, portanto, eu prestava apoio à direção de ensino destes dois com essas duas vertentes. Exatamente. Fantástico. General Francisco Duarte, sabemos que teve experiências anteriores em África, sempre no domínio, primeiro, da antiga conhecida cooperação técnico-militar, depois, recentemente, agora na CDD, na cooperação no domínio da defesa. Em função dessas experiências anteriores, pode partilhar connosco ligações que tenha conseguido identificar entre defesa, segurança, desenvolvimento, tentando de alguma maneira associar isto à promoção dos direitos humanos, agenda Mulheres, Paz e Segurança, ao nível das Forças Armadas, que tenha conseguido identificar no terreno? Bom, eu comecei nesta senda da cooperação em 94. Portanto, eu estive em 94 em Moçambique, no norte, na Cala. Depois, em 99, estive em Angola, no Instituto Superior de Defesa, no ISEF, de ensino militar, ISEF, Instituto Superior de Ensino Militar, assim é que é. Depois voltei lá em 2004 e pronto. E depois, em 2021, fui para esta missão. A realidade de 94 para agora é uma realidade completamente diferente. Eu posso dar o exemplo de Moçambique, que é a experiência que eu me refiro neste contexto, não é? Efetivamente, nós começámos em Moçambique com um programa quadro, reformulámos o programa quadro que foi assinado a 10 de maio e vinha efetivamente lá o programa da agenda Mulheres, Paz e Segurança, na igualdade de género. Portanto, é um assunto que já vem não deste programa quadro. No caso de Moçambique, já vem do programa quadro anterior. Portanto, isto já estava no programa quadro de 2014-2017 e continuou reforçado neste novo programa quadro. Lá está, que é a caracterização de uma evolução, daquilo que é uma evolução. Agora, há uma coisa que distingue Moçambique do antes e do depois, que foi quando o Moçambique fez um plano, em 2018, um plano com base na igualdade e implementação efetiva da igualdade e da Mulheres, Paz e Segurança. E, portanto, o Moçambique que eu encontrei agora não é igual ao Moçambique que eu passei em 94. Não só pelos 28 anos que passaram, mas também pela forma como se articularam para valorizar esta postura e esta forma de... Ou seja, consegue-se identificar, então, em termos práticos, uma evolução de comportamentos e de dinâmicas e de vivências nesta área? Sem dúvida. Moçambique tem uma particularidade e nós temos que ir ver a cultura. Ou seja, Moçambique é muito matriarca, sempre foi. Portanto, nós sabemos, atenção, Moçambique é muito comprido e o norte não é igual ao sul. O norte é muito muçulmano, é muito mais muçulmano que o sul. O sul não é tão muçulmano, mas aceita todas as religiões. Isto para dizer o quê? Nós, a partir da beira para cima, começamos a ver uma maior... Portanto, e os princípios da religião muçulmana identificam-se muito com a cultura moçambicana. Mas sempre foi a mulher que teve um papel fundamental na criação das crianças, na educação, na ajuda. Teve sempre uma palavra muito forte a dizer, mesmo culturalmente. Já em 94 era assim. E eu posso dar o exemplo, em 94 nós íamos trabalhar e era a mulher que ia com o filho e com as ferramentas trabalhar na machamba.
E depois, ao fim do dia, voltava e tomava conta da casa. A mulher sempre teve um papel muito importante na sociedade em termos de educação, que é o fundamental. Um papel central, Um mesmo papel em central, termos do um papel agregado central. familiar. Mesmo que não tivesse eventualmente e diretamente envolvida nas decisões principais ou ocupasse postos como ocupa agora, sempre teve uma influência muito grande nas decisões da casa e na influência do seu agregado familiar. Agora vê-se uma coisa diferente, que é, desde 2018, com o plano de implementação desta agenda de Mulheres, Paz e Segurança e da igualdade do género, houve um incremento enorme, e nós podemos ver isso nas estatísticas, de ocupação de funções de decisão pela mulher moçambicana. Muito bem. Nós, Portugal, na cooperação, não tivemos a oportunidade, naquele primeiro ano, de interferir diretamente neste assunto especificamente, coisa que já foi feita este ano, já em 2023, com o meu substituto, com o Comodoro Cavaleiro Ângelo, porque nós tínhamos uma prioridade naquele ano que não abrangia especificamente esta área. Mas a cooperação é até 2026. Portanto, Este programa quadro. Este programa quadro é de 2020, até 2026. Portanto, há áreas que nós vamos fazendo sempre que a situação o permite. Sim. E por isso nós, no princípio, não o fizemos, mas agora já estamos a fazer. Havia outras prioridades na altura. Isso não invalida que eu não tivesse a praticar no dia-a-dia. E basta ver, a minha contraparte no Ministério da Defesa era uma senhora, era a subdiretora, a doutora Isabel Francisco. Portanto, ocupava o lugar número 2 de chefia e da coordenação da política de defesa nacional. Relevantíssimo. E considerando que o diretor da política de defesa nacional era uma pessoa que estava sempre empenhada e fora, os assuntos da gestão da política de defesa nacional eram basicamente conduzidos por essa senhora. Portanto, eu não necessitei interferir, mas acompanhei e trabalhei diretamente com esta situação. Mesmo na estrutura das Forças Armadas, a Comodoro Sidónia Fiosse, que já esteve cá em Portugal, era a diretora da saúde das Forças Armadas em Moçambique. Mais um cargo de decisão. Isto para começar por cima, porque depois, nos níveis intermédios e mesmo nos níveis de execução, havia muito mais elementos femininos do que em Portugal. Eu estranhei até porque, inclusive, vi fuzileiros raparigas e vi militares dos comandos raparigas. Portanto, é uma coisa que fiquei assim um bocado surpreendido, mas pronto, ok, eles deram um passo muito largo nesta coisa. É um passo muito largo que deram desde a última vez que passei por lá, há 28 anos. E agora, se funciona, bom, é como eu digo, não fiz um trabalho exaustivo e pormenorizado, se ainda, mas pelo que me percebi, e mesmo pela intervenção que via na televisão das deputadas no Parlamento, que tem, como sabemos, Moçambique pelo menos dados de 2019, é o 4º país da África que tem mais mulheres na política, representação parlamentar. Portanto, só o Ruanda e poucos mais. Portanto, Moçambique é um bom exemplo. Isto começou tudo em 2018, quando foi implementado esse tal plano. Esta mudança veio-se a verificar e de uma forma muito acentuada, com muita força. Portanto, eu vivia, não tive intervenção direta, porque naquela altura não era oportuno, estava projetado para mais tarde, tal como aconteceu já, como está a acontecer, mas deu-me a observar que havia uma mudança significativa. Muito obrigado. Tenente-Coronel Fernando Apal, pessoalmente, o que o levou a aceitar este desafio na sua carreira de ir para a África, de ir para Angola, fazer parte do P3? Esta foi a minha segunda missão em Angola. Já lá tinha estado anteriormente. E na primeira missão, a curiosidade e o facto de me desafiar a mim própria para fazer algo que sai um bocadinho fora da minha área de conforto, foi o que me levou a aceitar a primeira missão, o desafio da primeira missão e a participar na primeira missão. Por outro lado, também havia uma certa curiosidade porque eu sou angolana, eu nasci em Angola. Isso é fantástico. E saí de lá com 2 anos, portanto não conhecia de todo o país. Isso é um regresso a casa. É verdade. E conhecer o povo que também é o meu povo, saber como é que era a cultura de Angola. Isso deixava-me curiosa. E nessa altura verifiquei que foi uma missão muito gratificante. Eu vim de lá de coração cheio, não só pelo trabalho que desenvolvi, não só na Escola Militar Aeronáutica, que era onde eu estava colocada,
mas também porque tive que dar aulas, graças às qualificações que eu tinha, acabei por dar aulas na academia já nesse ano, e nesse ano conheci os alunos da academia, os primeiros alunos da academia, e o resultado final deixou-me de coração cheio. Saí de lá também com a sensação de que podia ainda fazer mais e que se calhar se fosse uma segunda vez fazia diferente, para melhor, claro. E então desta vez não hesitei, quando surgiu a oportunidade de poder participar uma segunda vez, após falar com a família, voltei a concorrer e consegui ir uma segunda vez e pronto, foi maravilhoso. Fiz as coisas se calhar de maneira diferente, através da experiência que tive anteriormente, mas considero que foi uma missão cheia de sucesso, igualmente como a primeira. E reparei que relativamente entre a primeira e a segunda, por exemplo, e vou-me focar um bocado na Academia da Força Aérea, eu fui para lá, fui dar aulas ao segundo ano de comando tático e dos alunos que lá estavam havia uma única mulher. Uma única mulher. Este ano eu saio de missão, desta última missão, e neste ano letivo temos 14 mulheres, inclusivamente 2 ou 3 pilotos aviadores, pela primeira vez. Portanto, em 8 anos já temos 14 mulheres a sair da academia. Também aí há uma matriz de evolução de uma dinâmica no domínio da mulher, paz e segurança que mais do que visível, é palpável, é observável e existe em dinâmica das Forças Armadas de Angola, neste caso da Força Aérea especificamente. E foi engraçado também verificar que nos cursos de comando, de promoção oficial superior e de promoção a capitão no Instituto Superior, também já havia mulheres a tirar o curso. E muitas delas foram relevadas no final foram agraciadas no final da formação, porque, como o Sr. General disse, a mulher em Angola também é uma parte fundamental da família e eles dão valor ao facto da mulher que é militar e que tem que tirar um curso, mas que também tem que tomar conta dos filhos e tomar conta da organização da casa. E então, de certa maneira, no final do curso, relevam isso e dizem, pronto, e dão os parabéns às mulheres que terminam o curso com o esforço que se calhar os homens não têm, que não têm os filhos para tomar conta, os filhos para levar ao médico quando estão doentes e etc. E em termos pessoais, como é que consegue, estando em África e a família em Portugal, como é que consegue conciliar, fazer a conciliação da vida profissional em África, oficial da Força Aérea, num projeto de cooperação no domínio da defesa, com a vida familiar e pessoal, ficou, digamos, em Portugal. Imagino que não tenha sido uma conciliação propriamente fácil, mas tinha uma experiência anterior. Eu tenho um suporte familiar muito bom. Na primeira missão já o tinha e não havia qualquer problema com os pais, com os irmãos, com o companheiro. Esta missão foi um bocado mais difícil. A decisão de ir, depois de falar com o meu companheiro, não foi difícil, até porque ele também é militar e compreende exatamente esta vontade, a vontade de participar nestas missões. Não foi difícil e claro que ele foi um suporte muito grande, tê-lo cá e saber que estava tudo bem. O mais complicado foi a família, a mãe e o pai, porque já têm uma certa idade e ali para o meio da missão foi complicado gerir todas estas emoções, porque sabia que as coisas aqui não estavam tão bem e eu lá não podia fazer nada. Portanto, mas com o apoio da família aqui, da estrutura familiar, realmente consegui terminar a missão. E com conciliação. É verdade. E com conciliação. General Francisco Duarte, telegraficamente e em função da conversa que temos estado a ter, nomeadamente em matérias de igualdade, mulheres, paz e segurança, aquela caracterização da evolução muitíssimo positiva e evidente que há em Moçambique, há algum exemplo que possa contribuir para a melhoria ainda, se é que há alguma coisa a melhorar, há sempre certamente coisas a melhorar, no âmbito da não discriminação, da prevenção do combate ao assédio, da conciliação que falámos agora, mas no terreno lá, no domínio das Forças Armadas de Moçambique? Isso é uma questão que o governo de Moçambique está muito preocupado e nós notávamos isso até
pela representatividade que tem no Parlamento. É um assunto que não é deixado de dar parte, quer dizer, não é deixado ao acaso. É um assunto que trazem sempre para a discussão. E estão a ser feitos, há mecanismos próprios para isso não ser deixado. Claro que há espaço para melhorar, mas já lá organismos e pessoas que estão especificamente a tratar disso. E, portanto, não é uma coisa que possa passar despercebida. Ou seja, constitui uma preocupação... É uma preocupação também deles, que é a principal. Assim, a primeira parte é que o próprio país se preocupe com isso. Nós estamos disponíveis para ajudar, se precisarem de ajuda em algum dos campos, nomeadamente na formação, na valorização da mulher, como dando as mesmas oportunidades. Porque eu sou perfeitamente apologista que o primeiro passo para a igualdade é que sejam efetivamente iguais, tenham as mesmas oportunidades, que não se escolha, que não se faça a diferença pela sexualidade, mas sim pela competência. E, portanto, tem que ter as mesmas oportunidades. E a isso eu chamo equidade, ou seja, deixar que toda a gente tenha as mesmas oportunidades e essas oportunidades existem em Moçambique. Já existem organismos que dão oportunidade e não fazem exclusão nem obrigam, nem exclusão nem obrigam, ou seja, nem fazem com que atribua cotas para aqui ou para ali, mas também não obriga a que preencha. É conforme a disponibilidade das pessoas, a vontade e incentivo, porque ainda há um passo muito grande a dar para incentivar as pessoas que ainda se retraem um bocadinho, porque sociologicamente ainda estão presas ao antigo e que o papel da mulher não, é dar as mesmas oportunidades e encorajar a avançar. E depois, eu estou a dizer isto, mas estou a dizer isto aparentemente de forma teórica, mas eu vivi isso na prática com a capitão Amina, que era uma capitão que estava com quem eu trabalhava todos os dias, que estava na divisão de operações, e que a incentivava a fazer exatamente isso, assim, formação, vais fazer formação, o caminho faz-se dando formação, aprendendo novas coisas, porque só assim é que ganhas competências para ocupar outras posições. Portanto, basicamente é isso, assim, o espírito está lá, ou seja, Moçambique pelo menos desde 2018 está alerta para isto, está atento a isto e as ferramentas estão lá. Agora é preciso caminhar. E a igualdade na base, ou seja, a igualdade de oportunidades, depois traduz-se também, e igualdade nas competências da formação e tudo, traduz-se no produto final das competências. Exatamente. Porque a limitação fazia-se exatamente porque, quando comparávamos dois elementos para contratar, poderíamos achar que aquele elemento tinha menos competências porque também não teve a oportunidade de as ter. Portanto, tem que se começar a incentivar a formação e a ganhar essas competências para depois competirem em termos de igualdade de competências e não de diferença de sexo. Tenente Coronel Fernanda Paulo, com a experiência pessoal que teve em 2 vezes no âmbito da cooperação, percepciona que a presença de mulheres do lado de Portugal, mas depois também do outro lado da nossa contraparte, com quem nós estamos a desenvolver projetos de cooperação no domínio da defesa, percepciona, dizia eu, que a existência de mulheres de alguma maneira constitui-se como um facilitador de se chegar, primeiro, mais depressa ao objetivo e se cumprir a missão em termos de critérios de organização, etc., mas sobretudo também permitir que mais mulheres tenham a possibilidade daquilo que estávamos agora a falar, de desde a base terem as mesmas oportunidades para chegarem com sucesso a missões importantes e a cargos e a funções importantes também? Pela experiência, realmente, eu penso que o importante nestas missões é as competências que nós demonstramos e a capacidade de relacionamento entre os nossos contrapartes. E isso é fundamental para criar a confiança e criar a aceitação da parte da nossa contraparte. Mais do que o facto de ser mulher, porque se eles virem a nós alguém competente, alguém dedicado, alguém disponível, o facto de ser mulher não vai influenciar muito na nossa aceitação. Quando muito, o facto de eu ter estado em missão, eu quero acreditar que o meu exemplo e a minha dedicação possa ter um incentivo para que as mulheres militares do país onde eu estive possam olhar para mim e pensar que, ok, quando eu puder,
também posso fazer, porque se ela veio para cá e conseguiu conciliar a vida familiar com a vida profissional e ausentar-se do seu país para poder vir prestar esta assessoria, eu também posso. Mas mais do que as mulheres militares, se calhar os homens militares poderem constatar que o facto de eu ser mulher não influencia no produto final que eu vou apresentar lá às solicitações dele. Sem dúvida. E isso acho que é o mais importante. Pronto, é isso. Minha Tenente-Coronel, telegraficamente, se voltar a ser convidada, diz que sim, para voltar à África num projeto de cooperação no domínio da defesa? Isso é uma pergunta tão difícil, porque sim, de coração digo que sim. É claro que depois tem que ser pensado e que tem que ser conciliado com a família. Mas sim, para executar uma outra função, ou a mesma não, mas uma outra função. Sim, porque realmente nós vimos lá, e acho que o Sr. General também sente isso, de coração cheio, porque conseguimos fazer trabalho, desenvolver trabalho e envolvê-los. E isso foi uma das coisas que também me marcou da primeira missão para a segunda. Eu nesta segunda missão, tentei sempre envolvê-los mais. Aquilo que eu disse há bocado de poder fazer mais, eu acho que foi uma nota que eu tentei seguir sempre do princípio, envolver mais e tentar planear de maneira a que não fique tudo para o fim, que eu consiga garantir soluções e resultados a meio para eles se sentirem envolvidos e sentirem que realmente fizeram parte de uma solução ou de um desenvolvimento em que eu estive envolvida com eles. E isso é mesmo muito gratificante. General Francisco Duarte, embora o posto e as promoções mais que merecidas fazem com que seja cada vez mais difícil voltar à cooperação no domínio da defesa, ainda assim, se houvesse hipótese de regressar à África, seja em que funções fosse, eu imagino que também, provavelmente, após uma aturada dinâmica familiar, a resposta seria positiva. Eu respondo a isso com aquilo que eu costumo dizer em jeito de brincadeira. Deste ano todo que estive em Moçambique, entre 31 de março e 10 e 9 de abril, houve apenas um dia que correu menos bem. Não digo mau, mas que não correu muito bem. Que foi o dia em que me vim embora. Portanto, foi esse o único dia que eu tive realmente triste. Porque aquelas pessoas precisam tanto de nós, precisam, no sentido de troca de experiências, nem todos têm a oportunidade de sair do país, portanto nós poderemos ser para eles uma janela para o mundo. Podemos contar coisas que eles não têm a oportunidade de ver e explicar-lhes, não pela televisão, mas pessoalmente, de forma personificada a cada um, de acordo com as percepções que cada um tem. Porque eles veem na televisão, e a televisão é muito genérica, e não responde completamente às perguntas que possam ter. Nós, podendo falar com eles, conseguimos dar-lhe, e conhecendo o que, quer dizer, sendo específico para cada uma das pessoas, podemos lhe explicar melhor e sentimos efetivamente úteis. E por isso vimos de lá com um sentimento com o coração cheio. Com missão cumprida e o coração cheio. De utilidade. Assim, ou seja, sentimos efetivamente úteis. E eles agradecem isso. E nós também. Eu, pelo menos, agradeço muito. Também aprendi muito lá. Muito obrigado. Tendo comemorado 30 anos de existência a cooperação no domínio da defesa com os países africanos de língua portuguesa e também com Timor-Leste, essa cooperação prossegue com o objetivo estratégico de contribuir que os nossos parceiros africanos e Timor-Leste, eles próprios, no futuro, consigam ser indutores de segurança e estabilidade na região onde estão inseridos. Para isso, é essencial aquilo que temos vindo a fazer, que é incorporar no trabalho desenvolvido pelas assessorias militares áreas que tenham a ver e que estão inscritas nos programas Quadra, como vimos, e que tenham a ver com a igualdade de género, a agenda Mulheres, Paz e de Segurança, e contribuir a partir daí e dessa base da inserção no programa Quadro e da prática dessas formações e dessas ações, contribuir assim também em conjunto para a consecução de objetivos, nomeadamente o desenvolvimento sustentável, a Agenda 2030, onde se insere nomeadamente o seu objetivo sustentável 5, que é a igualdade de género. Muito obrigado mais uma vez aos nossos dois convidados por terem estado em mais um episódio do podcast da Direção-Geral de Política de Defesa Nacional sobre Defesa Nacional e Igualdade.
a ser emitido nas nossas redes sociais, deixando assim o convite para que nos continuem a acompanhar no portal da Defesa Nacional e no Twitter da DGPDN. Muito obrigado.